paz do Senhor. Nós vamos estudar agora, nesse momento, a lição de número 6. O impiedoso mundo de Lameque. Essa lição vai tratar do mundo em que vivia Lameque. Já estudamos sobre Caim e agora nós vamos estudar sobre Lameque e aquele mundo impiedoso. Nós sabemos que houve uma multiplicação da maldade. E nós vamos ver aqui que a Bíblia vai nos falar que aconteceu como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que a escolheram. Está em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 ao 8. Esse versículo, irmãos, é o versículo da nossa lição da leitura bíblica em classe. É uma das perguntas-chave do nosso aluno será: quem são esses filhos de Deus? Não é verdade? E o professor, com certeza, ele terá uma base bíblica para fazer uma explicação clara das Escrituras a respeito de quem são esses filhos de Deus. Então, esses filhos de Deus, muitas seitas e muitas pessoas creem que são anjos. Anjos que desceram, se fizeram homens e casaram com as filhas dos homens. A Bíblia, porém, não nos dá respaldo para ensinar que esses filhos de Deus são anjos. Se vocês olharem na Bíblia Sagrada, Mateus 22, verso 30, Jesus é bem claro em explicar que quando os crentes tiverem seus corpos ressurretos, não se casarão mais na ressurreição dos mortos, mas serão iguais aos anjos, porque não há mais casamento. Os anjos são seres assexuados, eles não se procriam. Então, Jesus mostrou que os corpos dos crentes ressurretos serão semelhantes aos anjos. Bem, mas existe a corrente teológica, como defende as Testemunhas de Jeová, e até mesmo Dake, na sua Bíblia, ele faz um comentário dizendo que esses anjos desceram e coabitaram com as filhas dos homens, e que esses filhos de Deus são anjos caídos. Mas, meus irmãos, em nenhum lugar da Bíblia anjo desce para fazer sexo com pessoas humanas. Eles podem até se materializar para trazer mensagens, os anjos de Deus. Já os anjos caídos, eles podem possuir corpos, mas não são eles que se materializam para fazer sexo com as pessoas. Não. Você não vê nenhum respaldo na Bíblia falando de demônios se materializando para fazer ato sexual com pessoas na terra. Então nós podemos afirmar que esse versículo, e vir os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui, nós podemos tomar como base o contexto da história bíblica, quando fala sobre duas raças distintas, que nós temos a descendência de Sete e a descendência de Caim. Então fala de pessoas, não de anjos com pessoas, não de meio humano e meio anjo. Não estou falando aqui de que quando o anjo vai gerar um ser através de uma mulher, aquele ser normalmente que nascerá, logicamente é um ser híbrido, meio humano e meio anjo. Isso não existe, irmãos. Então a corrente teológica de dizer que esses anjos desceram do céu, que eram os filhos de Deus, que está escrito aqui em Gênesis 6 e 2, não tem respaldo bíblico. Outra coisa importante a afirmar é que quando Deus disse assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne.
porque os seus dias serão 120 anos. Versículo 3, capítulo 6 de Gênesis. Aqui, o mormonismo, ele vai afirmar que Deus tem um corpo de carne, assim como o homem tem o Pai tem um corpo de carne, de sangue e de ossos. Isso é uma heresia, de acordo com o que Jesus afirma em João 4:24, que diz que o Pai é Espírito. A essência de Deus é Espírito. Apenas o Filho, que tornou-se homem, esse sim, tem corpo físico. Mas o Pai, que não se tornou homem, ele ainda continua com a mesma essência espiritual. João 4:24. Mais na frente diz o seguinte: porém os seus dias serão 120 anos. Alguém pode dizer aqui e crer que esses 120 anos será a idade agora do povo que vai viver a partir desse decreto de Deus. Porque muitos viviam 900, 800, 600, aí Deus agora diz que são 120 anos. Não, irmãos. Esse argumento não condiz com as Escrituras, porque depois do dilúvio, pode ver nas Escrituras pessoas vivendo 600 anos, 400 anos, 205 anos, como é o caso do pai de Abraão, Tera. Então, o versículo não está mostrando a idade sendo abaixada, sendo diminuída. O versículo está mostrando que Deus decretou 120 anos para que a partir de então houvesse o dilúvio após essa data. Então Deus marcou 120 anos. Com 120 anos de uma história, de uma geração, o dilúvio viria. E foi o que aconteceu. Então, meus queridos amados irmãos, esses 120 anos é o tempo dado por Deus para o arrependimento do homem na face da terra. E não que o homem irá viver a partir de então, agora, só 120 anos. Tá certo? A história irá contar que os descendentes de Sete, a geração piedosa que se viram a Deus, que essa geração começou a invocar o nome do Senhor, começaram a se misturar com a geração de Caim. Então, foi um casamento misto. Foi aqui o jugo desigual, onde nós observamos que o rumo agora estava caótico. O rumo agora estava sem o poder do Espírito. Por quê? Porque agora a nação, a raça inteira seria decaída cada dia mais por estar agora misturada de uma forma total. A razão é esta que, quando Deus vê que a maldade se multiplica por causa dessa mistura entre crentes e descrentes, Deus jamais aceitará. Então, Deus retira o seu espírito, porque o homem agora está decaído cada dia mais. A Bíblia diz que Deus não contenderá mais o seu espírito com o homem. Então, o intercessor, o Espírito Santo, aquele que convence, que tentou convencer Caim, aquele que estava ainda convencendo o homem nos dias antediluvianos. Então o Pai agora disse: meu espírito agora não vai contender mais para sempre com o homem. Então o Pai retira o espírito, o intercessor. Esse agora só viria na dispensação da graça. E também no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado de uma forma paulatinamente, de uma forma de porções. Então, meus amados irmãos, só no tempo da dispensação da graça, o Pai roga, ou seja, o Senhor Jesus roga ao Pai, dizendo: Senhor, que o teu Espírito esteja com os discípulos. O Senhor Jesus, ele rogou ao Pai que o Espírito Santo fosse dado à sua igreja para todo sempre.
Então, meus irmãos, agora vamos ver aqui no tempo de Lameque, por causa da multiplicação da maldade humana, Deus agora dá um curto período de tempo para o homem se arrepender, 120 anos. Mas teria um escape, a pregação de Noé, e o mundo agora, se cresce na pregação de Noé, Deus salvaria a humanidade do dilúvio, porque Deus havia projetado uma grande arca para os que crescem na mensagem de Noé. Então, o mundo ímpio de Lameque, ele estava condenado por Deus, a ponto de Deus querer destruir aquele mundo ímpio. Deus ficou até de certa forma arrependido. O arrependimento de Deus não é como o do homem. O arrependimento de Deus, nós podemos ver que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, segundo Gênesis 6, versos 6 e 7. Mas o arrependimento de Deus é uma figura de linguagem para facilitar aos homens o entendimento de Deus para com o homem. Então, é melhor dizer que Deus se entristeceu pelo que o homem fez e desta forma estava disposto a desfazer a sua criação, destruir o homem. Então, meus amados irmãos, Deus se arrepende de ter feito Adão, Caim, Lameque, todos os homens. Agora, todos os homens já estavam condenados em Adão. Deus resolve agora condenar o mundo, a ponto de Deus destruir agora toda a raça humana através do dilúvio. O Espírito Santo, que já havia sido retirado, conforme Gênesis 6 e 3, que era o intercessor, o convencedor dos corações do homem, agora, com essa saída, prova que o mundo estava pronto para ser destruído por Deus. Pois, quando não há um intercessor, Deus usa sua ira sobre os humanos. E veja, meus irmãos, que mais na frente da história, você vai ver um homem chamado Moisés intercedendo pelo seu povo, o povo de Israel, e o povo de Deus, intercedendo por sua geração, a ponto de Deus dizer: eu vou contigo, Moisés. E Deus não destrói o povo de Israel, porque Moisés intercede, dizendo e pedindo a Deus. Se Deus não fosse com o povo, poderia até tirar seu nome do livro. E assim Deus resolve, pela intercessão de Moisés, salvar o povo e tirar do deserto. Então, meus queridos, quando não há um intercessor, a destruição é fatal. Por isso que nós devemos interceder pela nossa família, devemos interceder pelos nossos familiares, por todos os nossos amigos e pelo nosso país. A intercessão, irmãos, move a mão de Deus. Por isso nós vemos, por falta de intercessor, Deus agora atuará de uma forma irada, trazendo o dilúvio. Mas, irmãos, em meio àquela toda maldade, Deus escuta alguém. Deus ouve alguém. Alguém por liberalidade. Alguém que olhou a criação, soube que existia um Criador, sabe que existe alguém que fez tudo. Aí essa pessoa, de uma forma espontânea, começa a clamar o Criador. Aí diz a Bíblia, irmãos, que Deus achou graça aos olhos de um homem, em meio àquela multiplicação de maldade. Deus, ele achou graça em um homem chamado Noé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, a misericórdia de Deus, irmãos, está aqui. É quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, e quando nós invocamos em meio às tempestades, em meio às lutas,
o Senhor nos salva. É Ele quem nos livra da ira futura. Noé, irmãos, ele não viu Deus, ele não viu o Senhor, mas ele creu que era possível se salvar. E ele foi bem-aventurado, porque ele não viu, mas creu que o Senhor estava vivo e pronto para lhe ouvir. Então, meus amados irmãos, o mundo de Lameque era um mundo cheio de ímpios. Era, irmãos, era um mundo sem lei, onde a única lei que reinava era aquela que Deus deu pelo pecado de Adão, a morte. O único juízo que reinava era a morte. E todos os que pecaram agora estavam decretados a morrer por causa do pecado de Adão. Não havia lei no tempo de Lameque. Aqueles pecadores individualmente pecavam, mas não morriam instantaneamente, pois o juízo, que é a morte, demorava vir. Eles viviam 800, 900 anos. E este juízo, irmãos, que veio em Adão, veio por causa de uma única ofensa. Então agora todos eram culpados em Adão. Então a morte agora veio a todos os homens, porque todos praticam ofensas, todos praticam pecados. De um só pecado, irmãos, o de Adão, veio a morte para todos os homens. E pela desobediência de Adão, todos foram feitos pecadores. Nos dias de Lameque, o que reinava era o pecado e a morte. Lameque se levantava para pecar e pecava para viver, para se levantar. Então, a lei no tempo de Lameque não existia, só veio lá nos dias de Moisés. Agora, irmãos, Lameque estava condenado, não era pela lei, mas era pelo pecado de Adão. E como era este juízo, irmãos? Porque o juízo veio para todos, mas o homem de imediato, ele não tinha lei para condenar o seu pecado. A lei, ela condena o pecado, pois com a lei, o pecado ele tem que ser imputado. Mas em Adão, todos estavam mortos. Mas o homem, agora individual, ele precisa de uma lei para condenar individualmente o homem. Porém, antes da lei, como vivia Lameque, os seus pecados não eram lhe imputados. Lameque tinha pecados, e a Bíblia diz que o pecado reinava no mundo. E assim Lameque vivia, pecando e pecando, e matando, e adulterando. A Bíblia mostra ele como um bígamo, um homem que teve 2 mulheres. Agora, irmãos, era terrível nos dias de Lameque. Se vocês observarem, tanto Lameque matava, tanto Lameque pecava. Então a morte e o pecado eram sócios, viviam unidos na vida de Lameque. Mas o pecado de Lameque não era imputado, pois não havia nenhuma lei. Lameque não se importava se pecasse, porque não tinha ninguém para condenar ele. Ninguém condenava o seu ato, porque não tinha lei nenhuma nesse tempo. Então, quanto mais Lameque vivia, mais Lameque pecava, mais Lameque adulterava e matava. Era o mundo dos poderosos pecadores. Viviam pecando à vontade. Quem fosse o mais forte é quem vivia naquele mundo de pecado. Então Lameque, ele sabia que ele estava condenado à morte em Adão, mas não por causa dos seus pecados, mas sim pelo pecado de Adão, pelaquela única ofensa. Então todos os homens em Adão, até hoje, estão condenados à morte. Mas no dia de Lameque, como não tinha lei, ele pecava à vontade. E ele fazia o que queria. Lameque podia pecar, viver muitos anos, até a velhice, e depois morrer. Mas veja, irmãos, Deus não achou justo
pessoas como Lameque viver muitos anos no pecado e viver e continuar vivendo. Então Deus é justo, irmãos. Deus deu um basta. Deus mostrou que não é justo um homem viver 900, 800 anos matando, adulterando. Deus disse, eu vou dar um basta nisso agora. E quando chega em Moisés, Deus envia a lei dele para condenar o homem agora individualmente. Quem quiser agora pecar, matar, adulterar, será agora apedrejado, será morto, vai morrer, porque a lei trouxe justiça, a lei trouxe um juízo individual. Ninguém agora poderá viver matando, sendo polígamo e continuar sendo uma pessoa viva. A lei, ela veio sem dó e sem piedade, era olho por olho e dente por dente. Agora, quem fosse pecar, no tempo da lei, ele se preocupava, porque se ele pecar, tinha uma lei agora para julgar e para o condenar até a morte. Então, meus irmãos, no tempo de Lameque, o pecado dele não era imputado. O pecado de Lameque não era condenado, porque não tinha ainda lei. Por isso ele não se importava se tinha matado 2 homens, se tinha casado com 2 mulheres. Ele não se importava, não, porque não tinha lei para o condenar. Por isso que o texto diz que a maldade dos homens só se multiplicava continuamente. Aí Lameque com certeza pensava, eu nunca serei julgado pelo que eu faço, embora eu esteja cônscio de que eu vou morrer. Então, para Lameque, irmãos, a morte viria a todos os homens, mas não por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Agora, o mundo impiedoso de Lameque, aquele mundo sem lei, Deus agora resolve condenar. Deus resolve agora trazer o juízo através do dilúvio. Sabe por quê? Porque o mundo de Lameque era um verdadeiro faroeste, era um mundo sem lei. Deus agora, irmãos, resolve condenar o mundo de Lameque. Mais na frente, Deus resolve mandar sua lei para resolver essa situação, pois o pecado reinava no mundo, irmãos. O pecado reinava, a morte reinava, e a morte, irmãos, de cada indivíduo pecador custava chegar 900 anos, 800 anos. É uma miséria só, irmãos. Pessoa vivendo tantos anos, mas sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, de certa forma, era uma injustiça. Os ímpios, as suas maldades se multiplicando cada dia, e todos eram impunes porque não tinha lei. Então Deus resolve em Moisés enviar uma lei, e o juízo agora não era coletivo, mas era individual. Sabe por quê? Porque o papel da lei, irmãos, é imputar o pecador pela forma que ele peca. Se ele pecar, agora tem uma lei que vai julgar individualmente pelos seus pecados. Agora, quem se levantar na época da lei para pecar, agora ele sabe que tem uma lei para julgar. Mas todos os homens, irmãos, no tempo da lei, que se levantaram para cumprir, não conseguia cumprir. Aí Deus, ele faz um projeto para poder o homem viver. Porque na lei, Deus tinha dado uma brecha para o homem viver, irmãos. Porque está escrito que a justiça pela lei era esta: se você cumprir, você viverá. Mas não tinha ninguém para cumprir. Foi necessário Jesus se tornar homem
para vir resolver esse problema. Porque o primeiro problema foi o pecado, o segundo foi a morte, e agora o terceiro era a lei. Ninguém cumpria. E era tríplice o desafio de Cristo. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus veio cumprir tudo o que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E Jesus cumprindo tudo o que está escrito, ele tinha direito agora a um prêmio, se levantar na ressurreição dos mortos. E é assim que aconteceu. Jesus cumpre tudo, não peca, vence a morte e vence na ressurreição dos mortos. Louvado seja Deus. Agora todos que querem entrar nessa corrida de ganhar a ressurreição, de ganhar a vida eterna, não precisa entrar na lei, mas é preciso crer no Salvador, naquele que venceu, naquele que cumpriu, porque ele levou o prêmio da ressurreição, o prêmio da vida eterna. E agora, quem quer triunfar sobre o pecado, sobre a lei e sobre o juízo e sobre a morte, você tem que aceitar Jesus, crendo que ele venceu, porque Jesus venceu o aguilhão da morte, que é o pecado. E agora nós podemos, em Cristo, pela fé, vencer o poder da morte em Cristo, vencendo, assim como diz as Escrituras. Glória a Deus. Que essa lição número 6, o impiedoso mundo de Lameque, seja uma lição de bom proveito na sua próxima aula, junto com seus alunos. Deus te abençoe, professor. Amém.